Especulador de Olhos Invisíveis de Carne, que foi inicialmente criada em 2017. Ela foi agora, então, em 2020, recriada, readaptada, criada novamente, traduzida criativamente a partir de um outro formato, né, um outro formato que tornasse possível ela circular nos contextos atuais que envolvem uma situação pandêmica, uma crise sanitária, situação de isolamento físico entre as pessoas. Então, originalmente ela tinha sido feita para caixas cênicas, salas pretas, palcos, enfim, e agora ela foi pensada, foi criada para um contexto de circulação online, né? Então ela recebeu agora um formato audiovisual. E esse processo de pensar a obra original e pensar uma outra obra a partir dessa obra original, né, para esse contexto que a gente está vivendo, incluiu em primeira mão um resgate, uma busca pelas primeiras questões que tinham embasado a obra, digamos, original, né, entender quais eram essas questões poéticas, contextuais, reflexivas, questões referenciais também, e tentar adaptá-las. Não só adaptá-las, mas tentar pegar essas questões que embasaram a primeira obra e atualizá-las de acordo com esse contexto que a gente está vivendo. Cada um vivendo da sua maneira, mas que também acontece dessa maneira própria, respaldada, né, em questões coletivas. Então, isso foi um dos focos principais dentro dessa readaptação ou transcriação da obra. Então, por exemplo, a questão da ocupação espacial nas cidades, né, do ambiente urbano, foi também, de alguma forma, reposicionada de acordo com o espaço e tempo que a internet disponibiliza, né, espaço-tempo entre aspas. Então, como que pensar todo um discurso, né, poético, artístico, que vai circular online, né, como é que isso vai estar posicionado neste ambiente, como é que ele vai chegar até as pessoas e como é que vai ser essa carga poética toda, né, que vai envolver essa ocupação de espaço-tempo na internet. Outra questão também foi pensar e buscar a obra de Beckett, né, principalmente a partir do texto O Despovoador, como que algumas poéticas desse texto respaldavam aquilo que a gente estava vivendo, davam um insumo para a gente pensar todo o contexto de estar em casa, de se relacionar com os outros através de celular. O contexto coletivo também de tentar buscar uma saída no meio de situações, no mínimo absurdas, né? Políticas, enfim, todo um contexto que foi analogamente também pensado, né, de acordo com o Despovoador de Beckett. Então a gente usou essas referências poéticas para justamente ter um respaldo, ter um olhar sobre aquilo que a gente estava vivendo, né? Um olhar de respiro, um olhar que provocasse situações poéticas corporais, para então elas serem exploradas enquanto cenas dessa outra obra que estava sendo transcriada a partir da obra original. O processo de criação e adaptação nesse momento foi bem desafiador, na verdade, por várias razões, né? Primeiro, essa situação que a gente está passando não é fácil, né? Eu acho que todo mundo está com medo, todo mundo está ansioso para saber o que vai acontecer, cada dia, vivendo cada dia. E isso, claro, que influencia, né, na criação e adaptação do trabalho, que foi obrigatória, né, essa adaptação. Na verdade, a gente já tinha passado por uma outra, do projeto, a gente já tinha passado por uma adaptação também de uma outra obra da companhia, que foi o Dr. Faustrol. Então, para essa, a gente já estava um pouco mais preparado, vamos dizer, mas pegou a gente de surpresa também, porque o começo desse processo teve a reabertura de alguns espaços culturais, onde a gente começou a trabalhar, e logo no começo disso veio essa segunda onda, né, infelizmente, da Covid, e meio
quebrou os nossos planos, né? Porque a gente estava trabalhando na Oswald, então a gente estava uma semana trabalhando na Oswald quando a gente recebeu essa notícia da segunda onda e os casos começaram a aumentar, as mortes começaram a aumentar, né? Foi bem triste, bem preocupante. Então a gente teve que voltar de novo para as casas, né? Mas a gente teve essa semana, antes de tudo fechar novamente, a gente teve essa semana na Oswald, então a gente meio correu contra o tempo para conseguir pelo menos fazer uma parte nesse espaço. Por quê? Porque dentro de casa tem muitas limitações, né? Espaciais, claro, né? A gente tem que arrastar móvel, tem que abrir espaço, porque a dança precisa de um mínimo espaço, né? Pra gente poder se movimentar. Então, quando você vai para dentro de casa, você tem que ficar afastando mobília. Na verdade, no primeiro trabalho, a gente resolveu assumir toda essa mobília e transformar isso na cenografia, né? Que faz parte da coreodramatografia do João, usar esses elementos. Então, a gente incorporou no especulador, isso foi um pouco diferente. A gente precisava de um ambiente um pouco mais neutro. Por isso a gente começou essas filmagens na Oswald Andrade, na Oficina Cultural Oswald Andrade, com fundo preto, usando recursos de iluminação e de projeção, que já estavam, na verdade, no trabalho inicial que foi criado para o palco, né? na versão para palco do espetáculo. E então a gente teve uns 3 dias, mais ou menos, super corridos lá na Oswald para conseguir juntar um material com um pouco mais de espaço, e depois a gente foi para as casas dos intérpretes, voltamos para as casas, né, onde já estavam tendo os ensaios e todos os encontros, e aí se adaptando nesses novos espaços, né, tentando, como eu trabalho com iluminação também, a gente tentou usar isso, né, tinha alguns refletores do antigo Espaço Cênico Lugar, que era a sede da companhia, então a gente aproveitou esses refletores que a gente tinha para poder criar um clima dentro das nossas casas, né, para não ficar aquela coisa, aquela luz chapada, aquela coisa para poder ter um pouco de jogo de sombra. Então isso, claro, ajudou, né, ter esses recursos ajudaram nessa adaptação. Mas é sempre desafiador, assim, porque é como se fosse uma nova obra, sabe? Claro que a gente tem as referências do espetáculo, né? Mas não dá para fazer exatamente a cena como era num palco, pela questão espacial. Então as coisas vão sendo criadas meio... Chega lá, a gente vai montar, faz um pré-roteiro e é quase um happening, né? A gente coloca para gravar, muita coisa de improviso, assim, dentro do tema, né, que foi proposto, mas as coisas vão acontecendo de improviso, e depois toda a parte de edição, que é super complicada, né, que nesse, na verdade, os bailarinos não participaram, né, era a direção e o rapaz que estava captando as imagens. Mas é um aprendizado muito grande, na verdade, assim, que a gente vai levar, acho que, para a vida. Eu acho que isso vai entrar para o novo normal, né, que se fala em termos de cultura, né, porque acho que para nossa área vai demorar bastante para normalizar a situação mesmo. A experiência com audiovisual e dança, na verdade, é uma coisa que faz parte da linguagem da companhia Corpus Nômades, né? Então eu já tinha trabalhado em alguns trabalhos anteriores com câmeras, né? Em câmeras no palco, assim. Então tem o espetáculo, mas tinham essas câmeras que mostravam outros ângulos, né? Outras imagens que não era exatamente a que a plateia via sentada na plateia, né? Então a Corpus Nômades sempre trabalhou com esse tipo de material.
quase todas as obras, a coisa de projeção, né? E essas câmeras colocadas estrategicamente em alguns pontos, ou até mesmo manipuladas pelos bailarinos em cena. Então, não foi uma super novidade, né? Mas, embora nesse formato, assim, tão direto, eu só tinha tido a experiência do trabalho anterior, que foi o Dr. Faustrol, que foi bem intenso também. A gente demorou uns 2-3 meses para concluir tudo, por causa dessa coisa de deslocamento, de ir para casa de intérprete, preparar cada ambiente. Então a gente já veio com essa bagagem dessa primeira montagem. Então no Especulador foi um pouco mais simples. Mais simples, não sei se simples é exatamente a palavra, mas a gente já tinha um pouco mais de experiência, vamos dizer, né, com essa comunicação, assim, com essa linguagem, das duas linguagens juntas. Mas eu acho que é muito enriquecedor, porque você pode trazer coisas que num espetáculo normal você não teria, né? Você pode trabalhar com texturas, você pode pôr sobreposições, você pode acrescentar, no caso, né, da Corpus Nômades, o João faz questão, né, de colocar outras referências, trechos de texto, coisas que não apareceriam, né, num espetáculo tradicional, assim, num espetáculo num palco italiano. Então eu acho que isso enriquece muito a obra e eu acho que é bem bacana, assim, é uma coisa que também, mesmo o João já trabalhando com isso, eu acho que ele vai trabalhar muito mais depois que isso tudo passar, que a gente espera que passe logo, né? Mas eu acho que isso vai entrar muito mais nos trabalhos da companhia, assim, vai ser incorporado nos trabalhos da companhia, eu acredito. A Cia Corpus Nômades, ela tinha, assim, né, realmente uma experimentação audiovisual, mas era uma experimentação, às vezes, voltada para uma proposta cênica presencial, né? Então, algumas obras da companhia traziam projeções, por exemplo, né? Então, o audiovisual ele esteve presente durante essa trajetória de criações e recriações da Cia Corpus Nômades. O que aconteceu foi que, principalmente, né, nesse período 2020, 2021, de crise sanitária, isolamento físico, o João ele propôs o desvendar de um conceito chamado cinecoriodramaturgrafia, que seria justamente a imbricação entre coreografia, dramaturgia e a linguagem audiovisual, como uma proposição material em si, né, de pesquisa e de experimentação a longo prazo. Então, os corpos, as coreografias, as dramaturgias, né, os fios que conduzem toda a obra e as obras que estão sendo, né, experimentadas no momento, processadas no momento, vem atreladas também a questão do audiovisual, as capturas, os recortes, as edições que também coreografam ideias e coreografam dramaturgias e criam recortes específicos, né? Então, acho que principalmente agora, sim, essa pesquisa toda de corpo, de coreografia, de criação de obra, ela tomou um outro viés que inclui essa cine, né? Essa cine que é a questão toda da linguagem audiovisual, não apenas como uma gramática em si, mas como uma proposição mesmo, assim, de encadeamento, né? De questões, encadeamento de ideias, encadeamento das dramaturgias todas, né? Então é como se tudo isso estivesse imbricado em um só meio que espaço-tempo, assim, né, para as criações elas acontecerem. Então, na trajetória da companhia, acho que foi um pouco isso. Eu particularmente, nunca tinha experimentado o formato audiovisual como realmente uma pesquisa de linguagem. Sempre foi algo casual, né, porque todo mundo, a maioria das pessoas em geral, tem um celular na mão, ou tem alguma câmera, ou tem algum dispositivo que captura imagem, que captura vídeo. Então, de alguma forma, você está ali diante disso tudo, né? A gente é muito exposto também a
formatos audiovisuais, séries, animes, desenhos, o que você quiser. Então, o formato audiovisual está presente nas nossas vidas, né? A questão que se encadeia é como que isso vai se comportar como uma linguagem artística que propõe algumas portas de entradas para aquilo que está querendo ser discutido, né? Na companhia, nos corpos, no momento atual. Então, o audiovisual é isso, parece que é um figurino... É um figurino da parede, é um figurino em movimento, como se fosse quase um outro personagem, para trazer uma sensação corpórea e levar uma sensação para o espectador terceira, né? Uma coisa é a gente interpretar junto com esse audiovisual. Agora, quando o espectador assiste, ele vê uma outra coisa. Bem interessante. É uma novidade, na verdade, né? Assim, é claro que a gente recebe o feedback de amigos, as pessoas que mandam mensagens falando, né, sobre o trabalho. Tem sido super positivo nesse ponto. A gente tem recebido ótimos comentários, assim, as pessoas falando super bem. Mas ao mesmo tempo é muito estranho, assim, né? Porque você não sabe na hora ali, né? Você não escuta os aplausos, não tem aplauso, né? A gente não sabe a reação da pessoa real, não tem a troca, né? Não tem o calor, não tem a energia daquele público. Isso é bem diferente, assim, é uma coisa... É um pouco estranho, vamos dizer, né? Mas é uma adaptação também que a gente tá sentindo agora, isso, né? Então, os comentários têm sido super bons, mas a gente também não sabe o outro lado, assim, né? Quem gosta, quem não gosta, quem tá assistindo ali na hora mesmo, né? A gente nunca vai saber essa reação da pessoa, que quando você tá trocando ali num palco é imediato, né? Então tem esse distanciamento da tela que é bem estranho, assim, essa não troca, né, imediata com o público, assim, ela chega depois, as pessoas vão mandar mensagens, entram em contato com a gente pelo site da companhia ou mesmo pelo próprio YouTube, né? Mas eu acho que é um novo normal mesmo, assim, que a gente está se adaptando ainda. A resposta do público está sendo bem bacana, porque estamos, além de criar, estamos adaptando para nossas casas nesse momento de pandemia. Dá trabalho, dá bastante trabalho, mas o resultado é bem significativo e bem interessante. As pessoas estão falando que estamos criando uma coisa nova. E que bom. Outros grupos estão, assim, às vezes apresentando o espetáculo que já foi criado no teatro. Tudo bem, legítimo, mas é mais interessante essa criação de adaptação desse corpo nômade, né? A companhia logo traz esse nome, que é bem interessante. Esse momento que estamos passando, essa adaptação e criação dentro de nossas casas está sendo bem nômade, né? As nossas casas estão se transformando, os nossos móveis mudam de lugar e madrugadas a fio, né? As filmagens vão de madrugada, claro, com toda a proteção que precisamos nesse momento tão difícil. Então a resposta do público está sendo bem positiva, bem interessante. O que é interessante é que o público ele não precisa sair de casa para assistir agora, né, a obra. Então, as pessoas elas podem acessar o link e ver o que foi posto ali, né, enquanto coreografia, dramaturgia e linguagem audiovisual. E nisso, algumas pessoas que antes não iriam no teatro ou iriam com mais dificuldade, elas estão vendo a obra, né? Estão ali assistindo, de alguma forma, apreciando arte. E é muito legal, assim... eu acho que o especulador de Olhos Invisíveis de Carne, ele traz uma atmosfera mais densa, sabe? Isso tá na luz, isso tá no corpo, isso tá na trilha sonora, isso tá em um monte de coisa. Uma atmosfera mais densa, uma atmosfera mais
mais pesada mesmo. Isso dialoga, na minha opinião, com o momento que a gente está vivendo em casa, com toda a situação absurda, né, que o país se encontra. E as pessoas, eu acho que elas se conectam também com todo esse feeling, né, que a obra transpassa. Então as pessoas, elas dão feedbacks, assim, feedbacks de que eu já ouvi, todas as questões que a obra traz são pertinentes, ou foi bom ter assistido isso na quarentena porque trouxe uma outra vivência, sabe, pro meu cérebro, pra minha cabeça. Então é interessante, assim, ver como que a obra está se pondo diante do público, né? Então os feedbacks, eles vêm, e é sempre interessante ver os olhares das pessoas, que nunca são totalmente convergentes, obviamente, mas percebe que conversa algum lugar, assim, com elas. Tanto a obra de Beckett como essa vivência, né, na aldeia indígena, trouxe um embasamento, assim, político para onde a obra estaria se colocando, né? As questões que ela se propunha abordar, elas foram imbricadas a partir dessas materialidades, desses discursos, desses signos, né? E na imbricação, assim, desses signos, os textos de Beckett, as questões por trás, as analogias, a linguagem material indígena da tribo específica, né, que os artistas foram visitar, a questão indígena, né, das terras, dos povos indígenas e suas expropriações. Enfim, eu acho que toda a vivência, né, que o elenco, digamos, original da obra teve em cima disso, propôs uma imbricação toda para posicionar a obra, né, para posicionar a obra diante de essas questões que nos interessam, e são essas as materialidades que a gente imbrica nelas. As referências para esse trabalho foram um texto de Beckett, né, O Despovoador, de Samuel Beckett, e a cultura Guarani-Mibi também. Eu acho que nunca se encaixou tanto nesse contexto, na verdade, que a gente está passando agora, porque esse texto do Beckett, ele fala sobre o confinamento de espaço, né? São 200 corpos confinados num espaço embaixo da terra, quer dizer, muito parecido com o que a gente está vivendo agora, né? As pessoas confinadas dentro das suas casas, com limitações para sair, saio só para o necessário mesmo. Mesmo assim, você tem que tomar uma série de cuidados, super atenção e tensão, né? Cada vez que você sai, você fica meio com essa neurose, se você tá fazendo tudo direito, se você não tá tendo contato com superfícies, é bem uma neurose mesmo, né? Acho que a gente tá vivendo um momento bem neurose. E então o Beckett encaixou muito, acho, nesse momento de confinamento de espaço, né? A gente está vivendo esse confinamento de espaço. A cultura Guarani, na verdade, eles também vivem isso, né? Principalmente as aldeias que a gente trabalhou por aqui, em São Paulo, né? Então elas sofrem com esse confinamento também, embora ao ar livre, né? Pela especulação imobiliária, né? Cada vez eles vão ficando mais acuados ali. São 2 aldeias específicas de Parelheiros e do Pico do Jaraguá. Então, os indígenas em geral vêm sofrendo, né, essa pressão, e eles pressionando pela demarcação de terra, mas é um jogo político que é super complicado, e a gente sabe que tem interesses financeiros muito maiores, né, que os interesses indígenas, infelizmente. Então, eles também vivem esse momento de confinamento, né? Cada vez eles têm menos espaço para viver e para desenvolver a sua cultura, o cultivo, né? Então, embora em espaço aberto, eu acho que a gente está vivendo esse momento bem parecido, assim, né? Com eles. Então, acho que foi bem importante essas referências para esse trabalho,
que já é um trabalho antigo, na verdade, que foi é a terceira remontagem, nessa versão para a internet, né? Mas já tinha sido revisitada essa obra, e cada vez que se volta lá a situação piora, né? Nas aldeias, principalmente, assim, a situação cada vez pior, e a especulação imobiliária é geral, assim, né? Claro que para os indígenas é uma pressão muito grande, mas eu acho que as grandes cidades sofrem com isso, né? Sempre tem essas grandes construtoras querendo derrubar áreas verdes e que são tão essenciais para a cidade, né?